Pera, galera, não vai começar o GoCast ainda, só para dar um recadinho aqui no início. Eu ainda estou editando, tô terminando de editar o podcast e eu lembrei que dia 18 agora, eu, o Éder lá do Os CabraCast e o Josisley lá do Diário de Bordo, nós criamos uma liga lá no Cartola. Pra quem não sabe o que é o Cartola, Cartola é uma espécie de analista de jogadores. Por exemplo, começou o Campeonato Brasileiro agora, você vai, entra, cria uma conta no Cartola lá no site globoesporte.globo.com/cartola-FC. Você cria a sua conta lá, monta o seu time com os jogadores do Campeonato Brasileiro. Conforme vai passando as rodadas, esses jogadores valorizam, você ganha dinheiro para comprar mais jogadores, vocês ganham pontos e tal, aquela coisa. E aí a gente criou uma liga lá, cada um tem o seu time e vamos ver aí quem no final do ano tem mais pontos, né? Lá vão ter mais podcasts, mais ouvintes, né? E vocês, se vocês quiserem participar, é só entrar lá no site globoesporte.globo.com/cartola-FC e procurar a liga CB Pod. E aí você vai encontrar todos os times expostos de ouvintes e podcasters lá na nossa liga. E é isso aí, agora fique com a sua programação local. Fala galera, beleza? Eu sou o Gabriel Martins. Fala galera, aqui é o Ian Santos. E está começando agora mais um GoCast. Dessa vez estamos aqui com ele, que é pastor missionário, né? Por favor, nos diga aí quem que você é. Então, eu sou Mauro dos Santos. Deixe-me dizer que é uma alegria, um prazer inenarrável poder estar participando desta programação. Meu nome é, como eu já disse, Mauro dos Santos, né? Eu sou pastor missionário e durante 10 anos eu fui pastor local, ou seja, eu cuidei de uma igreja local e fazem 15 anos que eu trabalho com missões na obra missionária, né? E é uma alegria poder estar nesse bate-papo com vocês, né? Participando desta programação. Como é que foi o seu processo de conversão? Você nasceu num berço cristão? Você, já nasceu dentro da igreja? Como você se converteu ao evangelho, assim? Então, eu tive toda uma trajetória, uma peregrinação espiritual, né? Na realidade, eu nunca pensei... Não era meu projeto de vida ser um pastor, nem muito menos um religioso evangélico, né? Sim. Mas depois de um certo período, de algumas frustrações, de algumas coisas que não saíram bem, não saíram contentes, projeto de vida, plano de vida que não se concretizaram, né? E então eu aceitei a Cristo, mas primeiramente foi minha mãe. Minha mãe, ela foi buscar em Deus por mim, porque eu vivi uma vida, não que eu não trabalhasse, né? Mas eu tinha alguns vícios, né, que me levavam a fazer algumas coisas que não eram corretas, e principalmente com a família, né? A família sofria muito pelo meu modo vivente, pela maneira como vivia. Então ela foi buscar em Deus, ela se converteu, logo depois eu me converti. Você tinha quantos anos, assim, mais ou menos, quando você se converteu? Quando eu me converti eu tinha 30 anos. 30 anos já? 30 anos. Mas assim, ela se converteu primeiro, e aí ela levou você primeiro, ou você tem irmão, alguma coisa assim? Não, foi mais ou menos assim, ela se converteu, e ela chegou numa igreja, e ela chegou nesta igreja, ninguém deu atenção a ela sentou lá no último banco da igreja, e quando a missionária estava dando a bênção apostólica, o Espírito Santo falou no coração dessa missionária, dizendo assim: olha, se você está vendo aquela senhora que está lá no fundo da igreja, ela tem um filho, e esse filho corre risco de vida, porque nesse momento, nessa etapa da minha vida, eu estava correndo o risco de vida, né? Sim. Então a missionária se aproximou, ela estava para dar a bênção apostólica, e Deus interveio na situação, e ela se aproximou e falou da minha vida para minha mãe, sem me conhecer, e quando foi no sábado, ela chegou na minha casa. Eu tinha vindo de um lugar não muito recomendável, e como todo mundo pensa, né, disse: eu
não estou preparado para ser cristão. Pessoas pensam isso, eu não estou preparado, eu tenho que melhorar. Isso é uma mentira, uma falácia do inimigo, né? Nós temos que vir a Jesus, nos achegar a Jesus da maneira que nós estamos. E aí eles vieram para orar, essa missionária, com mais uma equipe, chegaram para orar por mim. E minha mãe falou, olha, eles estão aí para orar por você. E eu falei, não, eu não estou preparado, porque eu vindo desse lugar, não muito recomendável. A maioria das pessoas, elas reagem assim, quando vão se converter, né? Tipo, eu já conheço vários casos de pessoas que você vai orar na casa da pessoa, não, eu quero orar não. Às vezes fica no quarto e você ora às vezes só pela mãe, pelo pai. Exatamente. E aí minha mãe foi e falou pra ela, olha, ele não quer oração, né? E naquela época eu treinava, não é? Eu tinha sido recordista de levantamento de peso ali. Sério? Que bacana. Recordista de levantamento de peso. Eu treinava a semana toda. Eu sempre fui adepto do esporte, né? Sim. Fui atleta de São Bernardo também. Do atletismo. Você nasceu aqui, você é brasileiro. Sou brasileiro. É a sua esposa, no caso, que ela é peruana. Ela é peruana. Entendi. Então eu treinava e geralmente hoje, né? Eu como pastor, quando eu chego numa casa, tem um cara como eu era, um valente, eu digo, olha, vamos orar aqui mesmo da sala, porque numa distância, na dimensão do Espírito, e Deus vai alcançar o cara lá. E aí, mas essa missionária não, uma baixinha, ela pegou e entrou lá no quarto, e ela disse, olha, eu vim aqui porque Jesus te ama. Então foi a primeira vez que eu escutei alguém falar que Jesus me amava. E ela então orou por mim. E depois do próximo sábado, que era uma campanha que elas estavam fazendo, sim. Aí no próximo sábado, quando elas chegaram, não me pergunte como, mas algo elas começaram a cantar na sala e algo me levou até o meio daquelas mulheres, de joelhos, né, chorando muito. E ali foi o meu processo de conversão. Desde esse dia, não voltei mais atrás. Os meus amigos de farra, de academia, eles falaram, né, dizendo, não damos 3 meses para que você esteja uma vez mais conosco. Estou esperando até hoje. Poxa, essa foi a minha conversão. Como é que foi o chamado, sabe, pra missões? O start, assim, um ponto inicial. Então foi assim, me converti e comecei a converter com essa missionária. Era uma mulher de muita oração, sabe, tipo assim, dobrar o joelho, 2, 3, 4, 5 horas de oração. E nesse processo eu fui cheio do Espírito Santo. E quando eu fui cheio do Espírito Santo, já veio aquela vontade, aquele desejo de pregar a palavra, né? Primeiro amor, né? Do primeiro amor, de pregar a palavra, de levar o evangelho. E aí eu senti, né, esse desejo. E depois eu senti, com o tempo, Deus começou a falar. Não foi assim um start, mas Deus começou a usar pessoas falando a respeito da obra dele na minha vida. E chegou um ponto que eu comecei a pregar, comecei a anunciar o evangelho, e chegou um ponto que o desejo brotou muito forte no meu coração, no sentido de ir para as missões, de sair fora do país, sabe? Mas foi um processo assim, no primeiro momento senti que eu fui cheio do Espírito Santo, senti vontade de pregar, de anunciar o primeiro amor. E depois, conforme eu fui pregando, fui orando, aí esse desejo foi se clareando, o desejo de servir a Deus em missões. Mas eu tinha muitas dúvidas com relação ao chamado. Sim, como eu coloquei aqui no começo do nosso bate-papo, não era plano de vida, não era projeto de vida eu ser um pastor, um missionário, ou até mesmo um cristão. Meu mundo era outro. Trabalhava normalmente, não fazia coisas erradas, mas não era projeto. Eu era o homem natural, né? O homem sem Deus. Então eu tinha algumas dúvidas, então eu fiz o seminário. Fiz o seminário 4 anos e mesmo assim, aí durante o período do seminário, esse desejo de servir a Deus nas missões, ele se intensificou. Se intensificou de uma forma extraordinária. Mas só que na época a igreja não tinha essa visão de enviar. A coisa era mais concentrada em termos de Estados Unidos, de missionários americanos. A nossa cultura brasileira mesmo, ela já é pautada no cristianismo americano, né? Exato. E o cristianismo americano hoje, como a gente já disse já em alguns podcasts, ele é muito fraco nesse sentido. Exatamente. A maioria dos americanos que hoje cantam, são popstars, né, tal, são músicos, tem o berço cristão. Exato. Tipo, a Katy Perry, a Beyoncé, são pessoas assim que já nasceram no berço cristão. Né? Exatamente, já tocavam na igreja. Então, na realidade, os Estados Unidos, alguns setores dos Estados Unidos, necessitam ser reevangelizados. Ah, com certeza. Então, aquela matriz europeia, como você bem colocou aí com muita propriedade, a matriz
matriz evangélica que nós recebemos é europeia e, né, anglo-saxã. Isso. Só que agora é como um ciclo, né? É como se fosse uma roda que vai girando. O evangelho começou no Oriente Médio, chegou à Europa, América Latina, agora o foco está em África. África e Ásia é um celeiro de missionários, vamos dizer assim, tá como se fosse um avivamento. Mas eu fiz, então, voltando à questão do seminário, eu fiz o seminário. A visão não era tanto nacional, o envio, até porque havia uma necessidade premente do evangelho aqui no Brasil. Então eu não recebi muito apoio, não, das minhas lideranças, sabe? Eu tinha uma convicção mesmo. Mas, e no meio dessa convicção, surgia a dúvida porque você é um novo convertido. Faz sentido. E não tem uma preparação a alguém acima que já passou por isso pra te ajudar, né? Não, na área de missão, não. Teve na área pastoral. Então, por exemplo, quando eu fiz o seminário, é que acontece o seguinte, a coisa tá ficando gostosa. É que os nossos seminários, até uns 4, 5 anos atrás, eles não tinham essa ênfase em missões. Eles queriam formar pastores locais. Então, quem tinha um chamado missionário como eu, como outras pessoas, você tem que pagar o preço ou parar na metade do caminho. Porque os seminários não formavam pastores com visão missionária. Internacionais. Com visão internacional. Mas tá? querendo ou não, se você for pensar com um lado positivo, era bom essa visão. Porque primeiro você tinha que evangelizar a sua casa pra depois evangelizar o mundo, né? Mas aí que tá, que nem assim, a Bíblia diz, primeiro você evangelizar a Judéia, depois Samaria, assim, primeiro você evangeliza o local. Só que assim, o complicado de seminário assim, é que eles queriam só ali, entendeu? Não era... Mais longe seria na cidade vizinha, né? Entendeu? Mas veja bem, queridos, no livro de Atos dos Apóstolos, o pastor Elben César, da editora Ultimato, ele traz um artigo que ele denomina da teologia do tanto como. Quando você pega Atos, capítulo 1, versículo 8, é um mandato missionário, evangelístico. Sim. Ali diz o seguinte: e recebereis poder quando venha sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas. Nas versões antigas diz o seguinte: tanto em, tanto em Jerusalém, como Judéia, Samaria. Então, tanto como dá a ideia do que? De simultaneidade. Então você deve fazer aqui E lá também. Ou se não, pessoas separadas, né? Pastores locais e pastores missionários. Então, que essa foi a visão que foi evoluindo depois de... Exatamente. Então você tem, por exemplo, em Atos 1:8, você tem 4 limites geográficos da evangelização. Primeiro limite de Jerusalém. Se você for fazer um estudo de Atos, a igreja de Jerusalém fez. Primeiro limite, eles encheram Jerusalém com a doutrina. Judéia foi alcançada também. Mas só que quando chegou no terceiro limite, a igreja já precisou de uma perseguição, que é Samaria. Tá entendendo? Foi assim? E depois o quarto limite, a igreja já não quis. E essa visão ainda persiste na vida de muitos pastores e de muitos cristãos. Primeiro eu faço aqui, mas depois ficamos contentes aqui, que nós chamamos de febre do quartel-general. E ficamos aqui e não mandamos. Se acomoda, né? Se acomoda. Por exemplo, Paulo não esperou todo o mundo de então ser evangelizado para alcançar a Europa. Os Estados Unidos esperou todo os Estados Unidos ser evangelizado para mandar missionários. Então é simultâneo. É tá? porque o id, ele é amplo, né? Ele não fala assim, id no seu vizinho. Ele fala id no seu vizinho, tanto como, sei lá, em outros países. É simultâneo. Então agora é claro que, por exemplo, Deus chama alguns pastores com uma visão, uma visão de plantar uma igreja local. Só que ele deve ter a visão de quê? De enviar. Ele não vai, mas ele vai enviar. Em todas as congregações, todas as igrejas, eu digo por experiência própria, sempre Deus provê pessoas com visão tanto local como com visão internacional, no caso. Tem essas pessoas. Te digo porque às vezes eu vou visitar algumas igrejas, prego, e depois de pregar, de anunciar o projeto, sempre vem pessoas com essa visão. Com a visão de ser enviado, né? Ser enviado, porque Deus está chamando ele para fora. Então é simultâneo o trabalho da obra missionária. Assim, você falou que você foi praticamente às suas custas, né? Foi Exato. a primeira viagem. Como é que foi, assim, você... No primeiro amor, com certeza, a gente sabe que a pessoa ora, ela jejua, ela busca Deus pra saber se é aquilo mesmo. E com certeza você fez isso, né? E Então, pra qual país você foi? Então, para concluir, né, eu estava fazendo seminário, e aí depois terminei o seminário, não tinha apoio, mas o chamado estava forte. O desejo estava forte de fazer missões. Então eu fui para uma viagem de prova, para conhecer o campo missionário, uma verdadeira aventura.
Foi uma verdadeira aventura, porque não dominava o espanhol, foi pro Chile. Pro Chile. Sua primeira viagem foi ao Chile. Isso. Qual foi o primeiro contato, assim? Alguém indicou você pesquisou? Como foi essa busca pra entrar no Chile? Pro Chile. O Chile é porque, na época, eu tinha um casal de amigos chilenos, e eles me ensinavam espanhol e eu os discipulava. E, como todo estrangeiro que ama o seu país, eles falavam muito do Chile e tal. E me despertou o interesse, então, de começar pelo Chile. Entendi. Por causa desses chilenos, né, que me ensinaram. Eu pensava que sabia espanhol, né? Porque, como todo bom brasileiro acha que sabe que entende de espanhol. Aí eu peguei e saí, foi por terra, foram 3 dias. Fui por terra, pela Pluma, aí São Paulo, Uruguaiana, e conheci um chileno no ônibus, contrabandista. Vê como é que Deus faz as coisas. Um contrabandista, tinha um padre também no ônibus. E aí o chileno, começamos a conversar, ele falava português e o espanhol, né? E eu tinha o endereço, mas a pessoa não me conhecia. Que foi os seus amigos que passaram o endereço? Não, era endereço de pastores da minha igreja, Igreja do Nazareno. Eles passaram pra você pra... Isso, porque nós temos a relação dos países, dos líderes, tá? Eu contratei um líder, aliás, peguei o endereço do líder, mas não o contatei. Eu não o contatei e foi direção de Deus, porque se eu tivesse feito isso, ele ia dizer não, né? Ele ia dizer não venha e tal, porque tem todo um processo para fazer as coisas mesmo legais, tem que ter o pastor daqui, o líder daqui, entrar em contato com o líder de lá, tô mandando o Beltrano e tal, né? Não fez nada disso, porque eu já sabia que se eu fosse fazer, eles iam dizer não. Então foi tipo o pé na porta, chegou lá, tô aqui. Exatamente. Não tem como deixar na rua porque não fala espanhol, né? Exatamente, foi mais ou menos isso mesmo. Ele queria quando eu cheguei lá, ele queria me devolver pro Brasil, né? Eu falei, pro Brasil eu não volto. Aí ele falou, pô, tem que receber esse cara na minha casa. Mas interessante que foi esse menino, esse contrabandista chileno, ele... Fizemos amizade. Ele perguntou, você vai pra onde lá pro Chile? Eu falei, eu tenho o endereço. Aí ele ficou assim muito preocupado comigo, sabe? Toda hora ele perguntava, né? Mas você tem o nome da pessoa? Eu falei, eu tenho aqui o nome da pessoa. E você já chamou essa pessoa? Já entrou em contato? Eu digo, não, eu vou, quando chegar lá eu entro. Não, mas você tem que perguntar, você tem que chamar antes. Muito preocupado comigo. E quando chegamos em Mendoza, que é a fronteira da Argentina com o Chile, para carimbar o passaporte, tudo isso, ele falou, por que você não liga agora? Nós temos mais 2 horas para chegar em Santiago. Eu falei, eu na minha, sabe? Eu disse, não, vou ligar quando chegar em Santiago. Não, liga agora. Aí a insistência foi tanto que eu liguei. Quando eu liguei, atendeu um rapazinho assim, como da idade de vocês, e começou a falar num espanhol lá rápido, que parecia uma metralhadora, e um chileno do lado aqui, né? Aí quando ele viu que eu não entendi nada, eu falei, que? Ele falou, me dá aqui. Aí ele pegou e falou em espanhol com o cara. Aí eles foram me esperar lá, e foi onde o líder, né? Eu vou preparar aqui pra você voltar. Eu falei, não, eu não volto, não. É coisa de Deus. O Brasil agora não volta. Aí ele me olhou assim. Não tem como voltar. Bacana. Aí me recebeu na casa dele. Depois passou essa insegurança dele, né? Nos tornamos muito amigos. Tudo isso foi com o seu dinheiro? Ofertas, né? Ofertas e de pessoas que criam, né? E muita oração. Nesse inteirinho eu já tinha uma igreja. Nesse inteirinho eu já tinha uma igreja que eu tinha fundado. E esses irmãos, mas o meu coração não estava aí. Fiz por influência da liderança, no seminário, e porque eu tinha que fazer alguma coisa. Mas o meu coração não estava nessa igreja. E essa igreja ficou intercedendo, eram irmãs de oração. Por isso que o líder lá não me devolveu. Entendi. Por isso que o menino lá ficou preocupado. É mão de Deus. Assim, você falou que você fundou a igreja. Então ela é aqui de São Bernardo mesmo? Santo André. Ela é de Santo André. Essa igreja já não existe mais, porque eu deixei ela sob a responsabilidade do meu cunhado, e ele se encarregou de acabar com ela. Nossa igreja que me acaba. Mas a igreja era uma bênção. Bacana. Caía muito demônio lá. A diabada não. Você no primeiro amor, orando, jejuando, 2, 3, 4 dias de jejum, não tem demônio que fica em pé. E essa igreja que você fundou demorou 10 anos pra depois você fazer a primeira viagem pro Chile ou não? Foi nesse período que você foi ao Chile? Isso foi... Eu fiquei 4 anos no seminário. Enquanto eu fazia o seminário semipresencial, não era interno, eu fazia a obra de Deus, que eu acho que é o melhor sistema. Você faz o seminário... Você estava como pastor? Já estava como pastor. Estava fazendo a obra de Deus. É como fazer um curso e já estar estagiando, né? Exatamente. Eu creio que é o melhor método. Porque aquilo que você recebe em sala de aula, você já aplica. Você não fica só com aquele conhecimento intelectual, aquele cabedal intelectual. Você põe em prática aquilo que você aprende. Entendi.
Aí você chegou lá no Chile, né? Falando com os chilenos e tal, trocando a ideia. Você foi aprendendo o dialeto, assim, eles te ensinavam, tinha uma, como que eu posso dizer? Uma ordem, assim, não, ó, dessa hora até essa hora do dia, toque o papel, caneta, ou foi natural, assim? Não, foi natural. Foi um intercâmbio mesmo, assim, você foi falando. Foi o que nós chamamos o popular portunhol. E é interessante porque existe no espanhol o heterosemântico, né? Isso. O heterosemântico e o heteroprosódico. O semântico escreve igual, fala igual, mas significa outra coisa totalmente diferente. Isso traz uma confusão tremenda. Então, tem muito brasileiro que vai pra lá e sabe, fala uma coisa, eles entendem outra. Isso aconteceu muito comigo. E o prosódico escreve igual, só que a sílaba tônica cai em outra vogal. Sim. Então eu fui aprender mesmo depois que eu casei, porque depois do Chile aí eu fui pro Peru, conheci minha esposa, né? De lá do Chile, você já foi pro Peru? Fui pro Peru. Mas assim, você teve pastores, esses líderes chilenos aí, eles falaram assim, não, agora lá no Peru a gente conhece alguém, ou você falou assim, agora eu vou pro Peru? É que o projeto na realidade era Peru, né? Ah, sua intenção inicial era ir pro Peru? Peru passando pelo Chile. Aí quando eu estou no Chile, aí fizemos amizade, eu pregava, eu começava a pregar em espanhol, terminava em português. Por exemplo, aquela questão de embaraço, né? Uma vez eu fui pregar para jovens, abre a Bíblia e tal livro, desculpe que eu estou embaraçado, né? Eles começaram a rir. Aí depois falaram, não, embaraço pra gente aqui é gravidez, né? É o heterosemântico, né? Então é complicado. Eu falava, estou aqui pela graça de Deus, se não fosse a graça de Deus eu não estaria aqui. Aí graça pra aqui, graça pra lá. Aí no outro dia um pastor bem assim, gozador, né? Ele disse, olha, você ontem trouxe uma nova doutrina pra gente. Eu digo, por quê? Você falou graça, graça pra gente é gordura. Você pregou no Deus gordo. Temos que descer em graça. Eu digo, então são essas coisas, sabe? Entendi. Aí depois, aí quando eu estou pregando no Peru, é aquela questão, né? Deus tocando pessoas. Nós temos os donos de uma rede de supermercados, eles souberam que eu iria pro Peru e deram uma boa oferta, sabe? Que eu pude chegar até Lima. E nesse meio tempo, aí eu conheci o líder do Peru, que você perguntou. Eu conheci o missionário, líder do Peru. Ele ficou encantado com a minha visão, né? E aí preparou todo o terreno. Aí eu entrei pelo sul do Peru, Arequipa, até chegar a Lima, que eu conheci mais. Mas quanto tempo você ficou no Chile? No Chile eu fiquei 1 mês. Porque, como eu disse pra vocês, era uma viagem pra conhecer. Até hoje eu tenho essa visão. Tem muita gente que diz, que falam, que sente um chamado missionário. Então a primeira coisa é você ir e conhecer em loco a realidade do campo missionário pra saber se é realmente isso. E aí, quando você tá lá, e desde então eu tenho levado bastante jovens pro campo missionário. Uns falam, pastor, é isso mesmo. Outros, não, pastor. Mas conhece a realidade, foi impregnado a visão missionária, ele volta, mas volta com a missão de poder orar e ajudar. Tá? É que a cultura também do país, você também teve que aprender de novo, né? Sem dúvida. Como nós estávamos comentando aqui, é a questão do choque transcultural. Então, a pessoa vai para uma viagem missionária, por primeira vez, ela vai para aprender, vai para observar e vai para ter primeiro contato com o choque transcultural. Isso é muito importante na vida do missionário, a questão transcultural, porque isso joga um papel fundamental. Se você não vencer essa etapa, você não produz. Isso é tão importante que as empresas, as grandes corporações, por exemplo, uma corporação aqui do Brasil, que manda um funcionário para trabalhar lá fora, ela também leva em consideração essa questão. Tem uma literatura vasta sobre isso. É muito importante você vencer. Sabe aquele choque de inadequação? Uma criança sabe melhor do que você, porque ela sabe falar o idioma. Sim, com certeza. Tá entendendo? Como pegar um ônibus, como comprar um pão, sabe? A comida, os costumes, tudo isso faz uma diferença tremenda. Então o missionário, ele tem que vencer, saber como vencer esse choque. Por isso que a viagem precursora é importante e o treinamento também, tá? Por quê? Porque nós temos às vezes problemas de traumas na nossa personalidade, caráter. Pensamos, eu nasci assim, assim do Gabriela. Nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim. Sempre Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, e sou mesmo assim. Você sempre assim, Gabriela. Sempre Gabriela. Mas não é, né? Se pode mudar. Então, na nossa cultura, eu tenho, por exemplo, um problema, um desvio de conduta, um problema de personalidade, e eu desenvolvo um mecanismo de defesa. Aí o meu verdadeiro eu, o verdadeiro Mauro, não aparece. Você quer ver você me conhecer? Nós vivemos aqui, né? Por 6 meses, 7 meses aqui. Você vai me conhecer, eu vou conhecer você. No cotidiano, né? No cotidiano, tá entendendo? Aí o verdadeiro caráter aparece. Você tem algum exemplo, assim, você treina também, né? Você tem algum exemplo, assim, de alguma pessoa, assim, que você foi treinar e você viu que esse choque de realidade, assim... sim, vários.
Você tem algum exemplo? Eu tenho vários, porque desde então eu levo pessoas para o campo, pessoas que vão ter o primeiro contato para o evangelismo e para terem o primeiro contato. Temos um caso de uma moça que ela, de uma igreja de classe média alta, e ela viajou conosco com um caráter muito forte, sabe? E lá Deus começou a tratar com ela. Deus começou a tratar com ela de uma forma em que você via que era o Senhor que estava trabalhando, né? Um país paupérrimo aqui da América do Sul, e numa localidade chamada Pucarita Chica. Você tem que evangelizar até as 11 horas da manhã, porque depois vinha uma tempestade de areia e eu fiquei afônico, lá era complicado, e você não tinha banheiro, a comida, sabe, péssimas condições de higiene. E nós evangelizávamos de manhã, tarde e à noite. E ela dizia que era uma guerreira espiritual, tudo aquelas questões. E ela pegou e se levantou contra a minha liderança lá, né? Dizendo que não era dessa forma, que isso e aquilo. E eu fiquei espantado, porque ela sempre falando, sempre com aquele ar professoral, aquele ar de superioridade. Eu fiquei espantado, falei, pô, uma senhora que me diz a todo tempo, a todo momento que a senhora é guerreira, que é isso, né? Pra mim tá normal. Mas mudei, né? E ela, com aquela altivez, levantava de manhã, não cumprimentava, não saudava. E aí ela teve uns desarranjos lá intestinais e coisa de rica mesmo, né? E aí, a forma educada de falar diarreia, né? Diarreia. Aí não tinha banheiro, não tinha matagal, não tinha nada, era no campo, meu irmão. E aí, sabe, não tinha como correr, ela tinha que fazer as necessidades fisiológicas dela no campo, e não tinha papel higiênico, aí era na folha mesmo do arbusto. E às vezes nem arbusto tinha. Não limpava, né? Não limpava. E aí, meu irmão, por uma pessoa do nível dela, que se julgava ser de um nível, foi feio, né? Então eu vi ali o trabalhar de Deus, o tratar de Deus na vida dela. E tem um outro caso que foi de exemplo também, foi um rapaz de um determinado país aí também, que ele sabia tudo. Gostava de ensinar pastor, de determinar como o pastor deveria proceder. E nós viajamos para fazer a obra e tinha 3 brasileiras e 4 peruanos. E ele então chegou, foi tomar banho e saiu nu do banheiro. Ixi. E as irmãs viram, né? E eu então falei que, olha, você vai voltar para sua terra porque não pode, que é isso, cara. Eu já não gostava muito do proceder dele. Aí minha esposa falou, não, vamos dar mais uma oportunidade e tal. Aí eu disse, já estava casado nessa Já estava casado. Aí eu disse, olha, você não viaja mais comigo, porque tem que respeitar, sabe? Você tem que respeitar minha esposa e outras irmãs casadas, não é assim. Não, pastor, não é. O senhor tem maldade no coração, eu fiz aquilo sem maldade, mas não é assim, não funciona. Não vira, não é assim. E aí não viajou mais comigo. Mas sempre ele chegava, pastor, e um evangelista nato, ganhador de alma, exímio ganhador de alma. Aí ele chegou, pastor, eu quero ir para a África, pastor, eu quero ir para o Haiti. Aí surgiu uma viagem para o Haiti. Aí Deus falou, leva ele para o Haiti. E aí foi. Ele foi para o Haiti, francês, e chegou no Haiti. Lá o brasileiro não tem muito esse costume, né, de dormir homem com homem na mesma cama. Sim. Mas aí fora eles dormem normal. E ele então, ele tocou dormir com um americano. Nossa equipe tinha venezuelanos, americanos, colombianos, peruanos. E eu de brasileiro. E ele com um americano. E quando foi 2 horas da manhã, 1h30 da manhã por aí, ele acorda toda a equipe, sabe? Dizendo que o americano estava assediando. E aí acordou todo mundo e o americano vermelho que nem um pimentão. Aí os pastores sentaram ambos na cama e toda hora ele dizia, não, eu sou homem, que eu sou homem. Mas ninguém tá dizendo que você não é homem, cara. Não é o problema esse. Aí ficou aquela questão. E ele, pai de família, já avô. E aí perguntamos pro americano, você é gay? E ele falou, não, eu sou homem. Tá? E você, Beltrano, você é gay? Não, eu sou homem, tenho filha, tenho neto e tal. E aí, bom, vamos orar então pra ver o que é, né? Aí fomos orar e começamos a orar, a ministrar na vida dele, e aí veio o trauma. Então essas viagens precursoras, elas servem também para tratar personalidade, caráter, trauma, porque uma grande porcentagem das pessoas que vão para o campo tem algum tipo de trauma. E aí, por isso também o treinamento transcultural. Quando começamos a orar, Deus mostrou, perguntamos, aí ele confirmou que ele tinha sido abusado sexualmente quando criança. Aí eu vim entender o porquê do proceder dele, né? Entendi. Aí eu vim entender que muitas das pessoas nas nossas igrejas, elas têm às vezes um caráter, um proceder estranho, é porque ela está tentando ocultar um trauma, alguma coisa que não foi tratada lá atrás, tá? Então aí
esse foi o episódio que me marcou. E também nessa mesma viagem, tinha um venezuelano que tinha um passado não muito recomendável, era ladrão, né? E tinha passado uns anos na cadeia, ainda estava com aquela brutalidade da cadeia. E esse venezuelano queria ver a maneira como esse rapaz trabalhava e queria colocá-lo no eixo. Mas quem coloca as pessoas no eixo é o Espírito Santo. E ele queria fazer da maneira dele. Então era uma coisa que às vezes era tão engraçada que eu saía de perto para não ir. Porque nós estávamos construindo um salão, e então tijolo, marreta, né? Aí o rapaz, esse dito cujo, pediu uma marreta, e o venezuelano pegava: você quer marreta? Então toma. E jogava a marreta no peito. Nossa. Isso entre cristãos, ou pseudo-cristãos. Então era complicado, sabe? Aí, quando nós estamos regressando do Haiti, que saímos, e tinha um jovem que estava dirigindo mais ou menos na faixa etária de vocês. E ele foi para aprender. Ele foi para aprender com pessoas maiores, né? E chegou, depois de 2 horas de que ele está dirigindo, ele para o seu carro, manda que nós parássemos também, e fala: olha, vocês dão um jeito nesses dois, que era o dito cujo com o venezuelano. Porque eles estão que se pegam desde que nós saímos. E eu vim aqui para aprender. E eu não estou aprendendo nada. Eu não estava um menino de 18, 19 anos. Aí eu só olhei pra ele porque ele estava debaixo da minha liderança, né? O venezuelano era outra pessoa. Eu falei: não tem nada. Não precisa nem dizer nada, cara. Você é um homem velho desse jeito. Um menino tá... Quer dizer, Deus usando o menino pra... né? Então são essas experiências que marcam, né? Na vida da pessoa, né? Voltando um pouquinho, você foi pro Chile, né? Ficou um mês lá no seu início. Aí de lá você foi pro Peru. Sim. Que foi onde você encontrou sua amada Marlene. Conta assim, como é que foi? Ela era cristã, você teve que evangelizar, ou ela foi pra igreja? Não, como é que foi isso? Ela já era cristã, ela é cristã desde quando do berço. Tinha uma atividade já bem expressiva na igreja local lá. E foi assim mais ou menos, né? Eu orava aqui no Brasil por uma esposa que amasse primeiramente a Deus, né? Eu dizia: Deus, porque ela manda ter, ela vai me suportar, porque eu não sou pai. E foram 7 anos de oração, monte, mata, vigília, campanha. De tudo, né? De tudo. Às vezes eu vi uma jovem, pô, isso é até interessante, tal, né? Porque todo jovem quer casar, né? Sim. Aí eu ia falar com a jovem, ela olhava meu modus vivendi, mas eu podia falar: não. Mas elas profetizavam, né? Não, mas Deus vai preparar uma serva pra você. Já tá no início, né? Já tá no início, né? E aí quando eu vou falar com a Marlene, tinha até uma brasileira que trabalhava na embaixada do Brasil lá, que ajudou, porque eu tinha vindo do Chile e não dominava o espanhol perfeitamente, então ela era como uma intérprete, né? E aí quando a Marlene disse pra mim: olha, eu tô orando por um esposo que ame primeiramente a Deus, que amando a Deus vai me compreender. Eu falei: como é coisa? Opa! Porque eu tava falando do mesmo jeito. Olha eu aqui. Tava falando do mesmo jeito, cara. Mas como é que é? Ela repetiu, né? Pronto, é tu mesmo. Aí com 6 meses do casamos. 6 meses do casamos, né? Aí vocês viram assim, como Aí conversar. não, aí você já agora vai investir, né? Vamos lá, né? Ajuda aí, oração. Aí eu não sei nem como é que ela me entendia, acho que era dor de interpretação de língua. E ela também não me entendia. Depois, quando chegamos aqui no Brasil também, ela falava A, eu entendia B. Era complicado. C, entendia F. Me lembro de uma questão que era: amor, precisamos pagar os prédios. Pagar prédio? Tem que pagar o prédio. Eu não tenho dinheiro nem pra pagar o grande de um quarto de cozinha. Um negócio de prédio. Aí você tem que vigiar, né? O prédio aqui, não, pagar os prédios. Vai saber que ela é rica e que não prédio no Brasil, vai saber. Prédio. Aí ela pegou a conta de luz, a conta de água, os prédios. Prédio, né? Prédio. Então quando você tem assim, as contas mensais, dizem prédios. Então não é fácil, porque casamento de cultura diferente, então, tem a maneira de expressar e tal. E daí casamos, viemos pro Brasil, aí fomos pra Bahia. Aí trabalho missionário, só que aí seria missões internas, nacionais, né? Aí ficamos lá, começamos do zero, plantamos a igreja lá em Salvador, fiquei 4 anos em Salvador, depois a igreja está lá até hoje, graças a Deus. Aí depois de lá fui pra Portugal. Você falou que vocês foram pra Bahia, né? Aham. O seu treinamento
de certa forma, foi Chile e Peru. Foi onde você começou a se identificar, você teve aquele baque de cultura. E aí, ela também teve que ter esse confronto de cultura, que foi quando ela veio pra cá, no caso, né? Sim, foi quando ela chegou aqui no Brasil, que as minhas irmãs foram uma das primeiras professoras de idioma dela, né? Ó, isso aqui é faca, não, isso aqui cuchillo, não, isso é faca. Isso aqui, cuchara, não, isso é colher. Tá, foi mais ou menos assim. E quando ela chegou na Bahia, porque a Bahia tem uma outra cultura, né? A Bahia parece Caribe, né? Parece República Dominicana e Cuba, Trinidad e Tobago, é totalmente diferente. Então, quando ela chegou lá, foi outro choque, mas ela ama a Bahia, porque foi onde ela nasceu, né? A cultura, ela é brasileira, você tá falando? Não, ela nasceu culturalmente. Entendi. Porque ela, por exemplo, ela é bicultural. Eu acho isso bonito pra caramba. Por exemplo, eu tenho um sobrinho que ele é tricultural, entendeu? Os pais são peruanos, ele nasceu na Costa Rica, então quando você vai falar com ele, você tem que ver se você tá falando do país do pai, ou do país dele, ou do país que ele tá vivendo. É interessante. Tá entendendo? Então ele nasceu na Costa Rica, viveu no Paraguai, viveu na Argentina e agora vive nos Estados Unidos. É tricultural. E a Marlene é bicultural. Então ela saiu do país dela e veio nascer na sua cultura hospedeira, que é na Bahia. Entendi. Então a pessoa fica numa ponte. Quando ela tá aqui, ela tá com saudade de lá. E quando ela tá lá, ela tá com saudade dos amigos aqui. Neptune got it right, 'cause now I'm shining bright, so bright. Uma coisa importante que você falou, que eu acho que é um dos pontos fundamentais pra quem quer fazer missão, é a respeito de família. Você falou que você tinha irmãs aqui, e você falou da saudade que ela sentia, né, da família dela e tal. Como que você, primeiramente, conseguiu encarar isso? Porque, tipo assim, vou viajar. O que sua família pensou? Até a sua mãe, ela que te converteu primeiro, né? Então ela deve ter passado e falado assim, Deus te abençoe, entendeu? Mas e a outra parte da sua família que não é cristã? Falou assim, ele é louco, ele é doido. Tem muito disso. Agora, o que acontece aí é que o verdadeiro chamado missionário, ele envolve um discipulado, tá? O meu foi feito, não foi um discipulado pessoal, pessoa a pessoa. Ou seja, uma pessoa madura te discipulando, te mostrando o caminho, te cobrando. Eu não tive isso. O ideal é ter. O meu discipulado foi a nível macro, ou seja, foi o seminário. E algumas pessoas que me falaram algumas coisas. Foi direto à experiência, né? Exatamente. Você já pulou tudo, já foi direto pra experiência. Exatamente, E muita oração. No meu caso foi muita oração e muito jejum. Mas o que eu quero dizer é que a importância do discipulado radical. Sem isso não vira missões. Aquela passagem que fala que aquele que não aborrecer pai, mãe, irmãos, não é digno de mim. E você pega o texto ali por várias vezes e fala, não é digno de mim. Então você tem que ter, ali Deus fala a primeira coisa, família. Você tem que amar a Deus em primeiro lugar. Isso é muito importante. É amar a Deus em primeiro lugar, depois você vai amar você e os próximos, o que tiver ao seu lado. Lá no grego diz odiar. Pô, como é que eu vou odiar pai, vou odiar mãe? Então, tem a ver com... Faz sentido. Tem a ver com o que você prioriza. Você tem que priorizar Deus, tá entendendo? Priorizar Deus e depois a família. Sem isso é complicado. Você vai sentir, tá? Porque tem pais que eles não aceitam que o filho seja missionário, ou até mesmo um pastor. Eu conheço um caso de um jovem, ele tá colombiano, ele tá agora no Japão. Um jovem, ele estava fazendo o segundo, terceiro ano de engenharia química numa igreja nossa lá em Bogotá. O pai investindo na educação dele. Aí Deus chamou, o pai foi cobrar o pastor. Que tipo de lavagem você fez na mente do meu filho, que o meu filho agora deixou o terceiro ano de engenharia para se meter nessa questão de querer ser pastor, de querer ser missionário? Vocês estão mal no que vocês estão fazendo? O pastor falou, não, aqui muito pelo contrário, nós incentivamos os jovens a estudarem, a terem uma boa educação, uma boa formação, até porque o missionário do século XXI é diferente do missionário do século XX. O missionário do século XX, que eu represento o missionário do século XX, é aquele cara que vai às vezes com a cara e a coragem, tá entendendo? Passa 1001 lá e fica. O missionário, por exemplo, vocês do século XXI, não. É o cara preparado, sabe? É o cara que domina 2, 3 idiomas, tem uma boa profissão, porque você vai exercer a profissão lá no campo de missões. Você não depende economicamente da igreja, tá entendendo? Tem uma renda fixa para poder se manter. Então, por exemplo, tem alguns
países fechados aí pro evangelho, que somente o profissional vai entrar, tá? Por exemplo, é o engenheiro, é o técnico em sistemas, é o analista de sistemas, é o médico, é o enfermeiro, é o técnico de futebol, que eles precisam, que dão um salário e você paralelamente faz missões. Então, tem muitos pais que até na hora que faz esse tipo de pressão e até na hora do filho, aí o filho banca, né? Porque Deus chamou, não tem como você fugir do chamado. Aí até mesmo quando ele tá para embarcar, a mãe tem chilique, o pai tem chilique. Meu filho, por que você não serve aqui? Por que você vai se meter lá? Você não me ama, você não ama o seu pai. Porque pela mente do pai, ele investiu tempo, investiu dinheiro, se privou de muitas coisas para dar uma boa formação pro filho. De repente, quando ele pensa que ele vai receber de volta, o filho, vou para missões. Se o pai não for crente, verdadeiramente, consagrado, não aceita. Se você não tiver um bom relacionamento, você pode sucumbir pela pressão emocional, pela chantagem emocional. Assim, a visão do missionário século XXI é o que Paulo prega em Atos, né? Tipo, ele faz as coisas, mas ele também trabalha na localidade. Exato. Ele próprio se sustenta. Perfeito. E sustenta seus discípulos. Perfeito. Através da sua própria mão, né? Perfeito. O fazedor de tendas. Tá? E tem livros tem uma literatura vasta sobre isso aí, sobre fazer tendas. Tem até missões que te ajudam você a chegar lá, no campo, sabe, pro profissional. Você disse que você é praticamente um atleta e tal, né? Quando você viajou para esses países, você precisava de sustento, às vezes renda. Porque a gente sabe que é um ministério muito importante as missões, tanto como quem vai, como para quem fica e não consegue ir. Por exemplo, tem um tio meu, até a gente tava conversando um tempo atrás aqui em off, ele falou que eu não tenho condições de ir, mas eu tenho condições de enviar, que são duas coisas completamente diferentes, assim, né? E a gente sabe que não são todas as igrejas que tem pessoas assim, pessoas que têm condição de ir e de enviar, ou seja, elas não têm como mandar uma ajuda financeira, elas têm como orar, óbvio, isso tem que estar na mente do cristão, elas têm como orar, mas elas não têm como enviar e não têm como ajudar. Então, assim, provavelmente você já deve ter passado algum tipo de dificuldade por questão financeira, por causa da igreja. E assim, você exercia algum trabalho, assim, quando você ia para esses locais, sei lá? Não exercia, porque o máximo que eu ficava era 3 meses, tá? Não dava tempo, né? Não dava. Então, agora nós temos um projeto aí, para um determinado país, onde possivelmente, sim, vai ser um projeto de largo prazo. Porque missões, elas se dividem também, tem as suas divisões. Tem a missão de curto prazo e a de largo prazo. A de curto prazo vai de 1 mês até 1 ano, 1 ano e meio, curto prazo. Largo prazo é de 1 mês até 4 anos, e nós denominamos o primeiro período missionário no campo. Então, o pessoal de largo prazo é missionário de carreira. O de curto prazo, ele é missionário, só que ele não tem uma carreira específica num determinado país. Seria o estudo, né? Isso, que é o estudo. E o que é que você faz no trabalho de curto prazo? Você pode trabalhar com construção civil, construir uma igreja. Você pode trabalhar, por exemplo, na assistência social, humanitária, como agora no Nepal. Tem um amigo meu que está na Nova Zelândia, está indo para lá agora. Ele é socorrista. Até você pode trabalhar na área de medicina, você pode trabalhar na área de implantação de um projeto de treinamento. São várias coisas que você pode fazer. Educação, sabe? Treinar professores lá no campo. Então tem muita coisa que você pode fazer. E também evangelismo e plantar igreja, ou coordenar equipes evangelísticas de curto prazo, que é o que eu faço. Então tem várias coisas que você pode fazer. Não necessariamente você vai para evangelizar, entendeu? De repente, se você toca, vou lá para um país, vou ensinar noções de música, sabe? Para ajudar no louvor de determinada igreja. É missões de curto prazo. Então, aquilo que você sabe, você vai transmitir, multiplicar. Exatamente. Então, no curto prazo, eu levanto o recurso aqui, mas é o recurso que dá para me ficar o prazo que eu vou ficar lá. Entendi. Mas, tipo assim, você falou assim, que você já passou, às vezes, inúmeras vezes, dificuldade por questão financeira. Como que você resolve isso? No caso, você é um homem casado e a sua esposa te acompanha, ela também é missionária, né? Como é que você vê isso, assim? Porque a gente sabe, sim, Deus proverá, Deus vai suster e tal. E é complicado pra gente que nunca viajou, assim, nunca foi pra fora. E até pros ouvintes, assim, tem muita gente que ouve a gente que às vezes tem esse anseio de viajar, só que tem esse medo. Tem esse medo de, às vezes, ir e faltar alguma coisa, não conseguir e voltar decepcionado. Até não só internamente, como conflitos psicológicos, alguma coisa assim, tanto com Deus. Voltar decepcionado com Deus. Deus não
proveu a comida lá, Deus não fez isso, e eu não consegui nenhuma alma e tal, assim. Com certeza já deve ter dado diversas vezes com casos assim, né? Com pessoas assim. Como é que você controla esse tipo de sentimento? Porque é complicado, eu nem digo controlar, acho que é uma palavra muito forte. Mas assim, como é que você lida com isso? Olha, é assim, em tudo na vida Deus trabalha na questão dele, vai te treinando. Ele vai proporcionando oportunidades, dificuldades de fé, desafio de fé, no seu próprio meio onde você está, cotidiano. Te treinando para que você confie nele, tá? Para que você confie nele. Porque tudo está numa questão de fé, tá? Tudo está numa questão de fé e você precisa ter intimidade com Deus. Por exemplo, quando Deus tirou Israel do Egito, o que é que Deus fez? A terra prometida estava bem próxima, mas Deus levou o povo para o deserto para quê? Para o povo aprender a confiar e depender de Deus. A mesma coisa na vida do missionário. Então, eu chamo isso de ciclo de fé. O que é o ciclo de fé? Pô, eu nunca dirigi um culto. Aí o pastor na igreja falou, você vai dirigir o culto hoje. Aquilo não está no meu ciclo de fé. Eu nunca fiz. Então eu vou ter temor, eu vou ter receio, vai passar mil uma coisa na minha cabeça, eu vou ter tremedeira, vou, sabe, caguei, não é? Mas depois eu fiz bem, legal, tal. Já entrou no meu ciclo de fé. Então eu já tenho mais confiança. Não, eu vou fazer, é assim que vai funcionar. Por exemplo, tem um amigo meu que foi fazer um serviço fúnebre e Deus falou pra ele, manda ele levantar, o defunto levantar. Nossa. Aí ele falou assim, pô, e se eu mando ele levantar e ele não levanta? Quer dizer, não tá dentro do ciclo de fé dele. Agora já conheci um pastor que foi ungir um outro pastor e quando ele chegou pra ungir o pastor, tinha um defunto lá. A mãe do cara que ia ser ungido estava morta. Aí ele pegou o óleo que ele ungiu o pastor e falou, Deus, se o senhor quer que eu unja o fulano aí, ressuscita a senhora aí. E jogou o óleo, a mulher levantou. Caraca! Tá dentro do ciclo de fé dele. Do outro meu amigo não tava. Então entrou a dúvida, aí não vira. Entendi. Então agora pra questão do sustento entrar dentro do seu ciclo de fé, se você pedir Deus, eu quero depender do Senhor, aí ele vai começar a pôr algumas barreiras, algumas dificuldades, que você vai ter que orar, esperar, aí vai suprir no último momento, é ele te ensinando. Então você tem que ter confiança em Deus, de que ele vai suprir. Agora, Deus não vai pegar você, sabe, uma pessoa assim, e vai lançar. É que o pessoal, quando escuta falar de missões, pensa que não, eu vou para missões e vou sair. Não é assim. Lembre-se que eu primeiro fundei uma igreja aqui. Quem não faz missões aqui não vai fazer lá fora. Quem não vive de fé aqui não vai viver lá fora. Porque aí já é um entusiasmo, a empolgação. Exato. Você... Por exemplo, se você tem um chamado missionário, para você chegar no campo, às vezes vai 10, 15 anos. Eu conheço um irmão que viajou muito comigo para Colômbia, Haiti, agora que ele chegou na Índia, depois de 15 anos. Então nosso Deus é um Deus de amor. Se pega ele, Senhor, eu tenho um chamado para a Índia amanhã, então amanhã pega a passagem e vai. Chega lá e volta. Até uma vez que você falou, se não me engano foi na igreja, e eu ouvi isso e você acabou de repetir ali embaixo, que é uma coisa assim que eu guardo pra dentro de mim, sempre quando as pessoas falam, você falou assim que quando a pessoa tá muito ansiosa e ela quer dar a cara a tapa assim, sem treinamento, sem nada, é um suicídio. É um suicídio. Não se pode mandar uma pessoa pra viver, tá, em outro país sem o preparo. Não, ele chega lá, ele vai, não rende. É perder tempo e até aquilo que você colocou aí. Ele volta frustrado com Deus e nós temos muitas pessoas, eu vou até enfatizar isso aqui, que eu estou dizendo, nós temos muitas pessoas que foram para o campo sem o devido preparo, não foram no tempo de Deus e que lá sofreram coisas que a gente não conta. Eu não conto nem a metade do que acontece lá fora, que é para as pessoas que estão aqui não se arrependerem ou se desiludirem e que voltam detonados. Nós temos aqui em Viçosa, Centro Evangélico de Missões, pessoal que respira missões, onde é editado o Ultimato. Eles têm uma semana de restauração de missionários. Então tem psicólogos, tem psiquiatras, tem dentistas, para tratar as pessoas que voltam. Porque quando você está lá fora, que você volta para cá, tem o choque cultural da reentrada. Você já começa a se acostumar com a rotina daquele país, né? Exato, aí você chega aqui, é complicado. Então tem essa semana de restauração, são casos escabrosos. Então o que é que tem que ser feito? Eu sempre advogo isso. Você tem um chamado missionário? Então planta uma igreja aqui. Para onde é seu chamado missionário? Meu chamado é para a Europa. Então você vai plantar uma igreja, vai começar uma célula, vai evangelizar num bairro de classe média ou média. Como se fosse um estudo para cada região do país. Exato. Cada continente. Exato. Né? Porque, querendo ou não, não adianta você fazer uma célula no local onde as pessoas sejam ricas e você vai viajar ricas assim no modo de dizer financeiramente bem sucedidas, né? E você for viajar
mudar pra África. Não tem. Você tá entendendo? É exatamente isso. Aí você vai ter 2 choques culturais, né? Exatamente. E outra coisa, por exemplo, você vai plantar uma igreja num bairro de classe média, ou média alta, a formação do povo é outra, tá? O costume, o modo de vender é outro, o falar é outro, a composição étnica, tudo isso influi. Então, se você vai trabalhar na Europa, você tem que ter um discurso aliado. No mesmo nível. Porque é a mesma coisa, um engenheiro vai fazer natação e um nadador vai fazer engenharia. Exato. Né? Aí você tem o chamado pra África. Então, vai plantar uma igreja numa favela. Com todo o respeito que eu tenho, tá? Que eu não tenho essa questão de separação social ou étnica, mas o mundo tem. Então vai plantar uma igreja na favela, com as condições, tá? Aí depois, quando, por exemplo, você planta uma igreja aqui, aí Deus vai trabalhar, tá entendendo aquela pergunta que você falou? Aqui Deus vai trabalhar com você, na questão de fé, na questão de você depender mais do Senhor, e o pastor vai ver o seu fruto aqui, pra não te estragar, ou você não se desviar, ou não virar agnóstico. No mundo, nós estamos cheios de pessoas brasileiros, de missionários que foram enviados fora do tempo, que chegaram lá no mundo muçulmano e adotaram o Islã como religião. Por quê? Porque às vezes os líderes, os pastores não foram treinados e na ânsia de querer dizer nós temos um missionário, manda o cara fora do tempo, é um suicídio. Então aí, por exemplo, você vai, depois que você plantou uma célula, uma igreja nesse bairro aqui, aí você vai para uma Argentina, você vai para um Chile, você vai para um Uruguai, que são mais ou menos condições de vida idênticas da Europa, Portugal, França. Se tu vai para a África, eles não gostam muito, os latinos, né? O peruano, o boliviano não gosta disso. Mas tu vai pra África, você vai plantar uma igreja na favela, depois faz um estágio de 1, 2 anos, tá entendendo? E Deus vai estar trabalhando essa questão de sustento, de dependência, tá? Aí você faz um projeto na Bolívia, fica uns anos em Bolívia, fica uns anos no Peru, pra você poder chegar num país africano. Tem todo um processo, passo a passo. Pra não te estragar. E outra coisa, Paulo ficou 3 anos no deserto. Sim. E outra coisa muito importante, eu vou fazer missões, a primeira coisa que eu tenho que ter, um projeto. É até interessante, porque quando você falou Europa, e eu até tava rindo aqui no canto, porque assim, as pessoas vão com o objetivo errado. Pra maioria dos lugares, tipo assim, eu vou pra Europa pra fazer missões, né? A pessoa pensa assim que, você vai, eu vou pra Europa pra conhecer Paris, com objetivos errados. Turismo, exatamente, né? Vai com a mentalidade de filme, novela. É lógico que o turismo é uma consequência. Não tem como você fazer missões internacionais e não conhecer. Exato, mesmo que você não queira. E também, por que o projeto da viagem precursora, a viagem de 15 dias, 20 dias é importante, né? Porque aí tira a ilusão. Porque as pessoas têm aquela ilusão, vou para um outro país, uma outra cultura, sem saber o que significa realmente você, sabe? Quando você vai tipo turista, porque assim, o missionário quando ele vai para fora, tem a fase do turismo. Oba, cheguei. Mas depois, quando passou o tempo do deslumbramento, aí você quer na real, vou ter que ficar aqui. Longe de tudo, né? Aí é que é o problema. Então, por isso o treinamento. Tudo isso que eu estou comentando aqui é para abordar a questão do sustento. Aí você passou por todo esse processo, você tem uma igreja que tem um departamento de missões, você foi entrevistado, isso é muito importante, sabe? Pessoas, pastores, ou se você não tem, teu pastor te mandar, te enviar para uma junta de missões, pastores que já tiveram no campo, que tem um vasto conhecimento, que só de olhar para você já sabe, tá entendendo? E aí você ser entrevistado. Tudo isso que é para você frutificar lá e você não se arrebentar. E o reino não sofrer. Porque isso que eu estou falando aqui, a igreja brasileira sofre muito com isso. Tem um livro que se chama-se Valioso Demais para que se Perca, de William Taylor, que ele trata das causas do retorno prematuro dos missionários. Nós enviamos muitos missionários, mas perdemos muito. E sabe qual é o grande problema do missionário brasileiro? Que era caráter. Nós somos evangelistas, fazemos amizade fácil, mas o missionário brasileiro tem um problema sério de caráter. Então essas coisas têm que ser tratadas. Então, eu passei por todo esse processo. E nesse processo Deus está trabalhando comigo. Está me ensinando a confiar mais nele. Aí vem e eu monto um projeto com o meu pastor ou com uma outra pessoa. Qual é o projeto? Vamos sonhar. Meu projeto é trabalhar com os ciganos lá da Espanha. Trabalho duríssimo, porque o cigano é uma subcultura. Sim, sim. O cigano não é bem quisto pelo europeu, tá? Mas são gente amabilíssima. Meu projeto é lá. Então, o que é que você vai precisar, irmão, para trabalhar? Quanto tempo você pretende ficar lá? Uns 3 anos. Qual é o seu foco? Trabalhar com música com os ciganos. É uma prestação de contas, né? Mais ou menos. Tipo, por exemplo, quanto você vai gastar lá, o que você vai fazer lá, quanto tempo você vai estar lá, Isso. o que de bom que você pode, tipo, ensinar
por exemplo, a parte de você usar a sua vocação no Brasil para ensinar lá. Exatamente, é isso. Então o que você vai fazer? Eu vou trabalhar com música lá. Quanto tempo você vai ficar lá? Vou ficar X. O que é que você vai precisar para se manter? Aí você tem que ser real. Vou precisar... Tanto por mês. Tanto por mês. E isso aí vai englobar o quê? Vai englobar... Tem que pensar isso em oração. Vai englobar a casa, vai englobar carro, vai alimentação. Você tem que montar o projeto, com todos os detalhes que o projeto vai exigir. E depois desse projeto, você vai orar em cima do projeto e vai apresentar esse projeto para os possíveis mantenedores. Tem até aquela coisa de você orar, Deus, que a gente chama de tempestade de ideias. Você mostra quem é que você pode. Brainstorm, né? Isso. Aí vai vir na sua cabeça. Tu bota no papel, tem o projeto e apresenta o projeto. Empresário, sabe? Até pessoas que não te conhecem. Agora, veja bem a diferença. Você tem o projeto. Agora você chega, uma pessoa que você nem conhece, um empresário, não é? Um diretor de empresa ou um pastor. Pastor. Sabe o que é? Eu vou pra Espanha. Você vai fazer o que na Espanha? Não sei. Vou andar. Tô pensando caminho de Santiago de Compostela. Você não vai arrumar nada. E muitos fazem assim, por isso que não conseguem o sustento. Você tá entendendo? Então você tem que ter um projeto de vida. Aí o cara vai ver o seu projeto, vai analisar, vai levar pra ele. Não, ele tem um projeto concreto, não é sonho, vamos investir. Ninguém vai investir dinheiro assim, qualquer coisa. Mas tu tem um projeto, se investe. Meu amigo foi agora lá pro Nepal. Um projeto, você vai fazer o que lá? Eu vou ajudar as pessoas que estão... Terremoto. Conseguiu. Em 2 dias, 6 mil reais. Agora parece que conseguiu mais 2 mil reais, 8 mil reais. Em 4 dias vai pro Nepal. Uma coisa também que eu acho bem interessante, que me falaram, é assim, quando você vai pra um outro lugar, você tem que comer a coisa que eles comem, você tem que fazer os rituais que eles fazem, pra você ganhar a confiança dele. Isso chama-se aculturação. Se você não comer a comida, sabe, e não participar de alguns rituais, nem todos, você não consegue ser um deles. Quando você é cultura, você vai dizer, não, esse é um deles. É vestir o que eles vestem, comer o que eles comem. Que Paulo disse, né? É isso é muito importante. Senão você não... Porque se chegar com aquele ar de superioridade, você já é quebrado aí você não ganha nada. E tem uma coisa muito importante, que é a humilhação. Missionário que não quer ser humilhado, não serve pra ser, tá entendendo? Porque tem certas culturas que eles vão te testar ao máximo. Se você não passar, você não é um deles, eles não vão te aceitar. Vou me fazer tal para ganhar os tais. Exatamente. E isso aí é muito duro. Tudo isso você aprende no seminário de missões, na área transcultural. A comer no chão, sabe? A não usar a mão impura. Por exemplo, se tu vai pra Índia, tem a mão impura, eles não usam papel higiênico. Então eles não usam essa mão pra nada, tá? É a mão que eles se asseiam, fezes, tudo isso. É complicado, entendeu? É complicado, bem complicado. Tem umas coisas sérias com relação a isso. Você falou Chile, você falou Peru, você falou Brasil, você falou Portugal. Você tem uma noção assim de quantos países você já visitou assim? 19 países, você sabe de cabeça assim? Na América Latina, começando no Uruguai, Bolívia, Peru, Argentina, Paraguai, Chile, Colômbia, Venezuela, Curaçao, República Dominicana, Haiti, Cuba, 12, né? Portugal. É por aí. Vamos para a parte europeia. Agora para a parte europeia. Eu sempre faço assim: Portugal, Espanha, Itália, Marrocos, África do Sul e Angola. Qual desses aí foi o mais difícil, assim, o ápice que você sofreu, que você se humilhou, que você chegou a passar algum tipo de necessidade, assim, que foi ao extremo? Olha, eu passei... tipo assim, os 19. Argentina eu passei algum tipo de dificuldade na fronteira de Foz do Iguaçu ali, porque ali aquelas 3 fronteiras ali é um país à parte. É Foz do Iguaçu, é Ciudad del Este e Puerto Iguaçu. E em cada cidade opera um principado, né? Foz do Iguaçu é assassinato, Ciudad del Este é contrabando, né? E Puerto Iguaçu é jogatina. E lá eu cheguei no inverno em Puerto Iguaçu e eu passei os momentos difíceis.
difícil, né? Não tínhamos água, a casa tinha umas frestas assim, sabe? Um frio terrível. Foi bem difícil mesmo. Agora, por incrível que pareça, Portugal eu passei algumas dificuldades, sabe? Em termos de humilhação. Mas aonde eu mais sofri em termos de humilhação foi Peru. Que foi o segundo país que você foi. Que é o país da minha esposa. É onde eu tive um dos ministérios mais frutíferos foi Peru. No Peru eu plantei 3 igrejas. Plantei uma igreja em uma cidade chamada Huaral, plantei outra em Canhete e outra agora no norte. O racismo está em todo lugar, mas lá é um racismo mais extremo, sabe? E lá eu tenho sofrido muito nessa área. Por exemplo, é o seguinte, eles não convivem com a raça negra, né? Se bem que Lima tem um percentual de negro. É que o pessoal não tá vendo, mas o pastor Mauro é um negão 2 metros de altura. Só pela voz já dá pra descobrir, né? Então eles não têm negro somente em Lima, minoria. Então quando eles veem um negro, eles começam a se beliscar. E Bolívia tem isso também, indígena, né? Começa a se beliscar e tal. Eu vi primeiro porque diz que quando vê um negro dá sorte, né? E essa é a minha prova lá. Todo mundo queria ter um negro na família. Se beliscar. Aí ele sofre, né? Porque tá andando 2 pessoas aqui, somente mulher, tá andando aí quando me vê, pá! Belisca você. Não, belisca entre elas. Tá me machucando. Mas... E isso aí pra mim, é uma prova tremenda. E uma vez eu tava vindo no trabalho do Peru, e aí estávamos numa praça, lá tem bastante jovens drogados, gangues, tem bastante, sabe, da minha esposa. E aí eu estava vindo com um irmãozinho peruano, tínhamos evangelizado, e aí tinha os jovens lá tomando cachaça na praça, assim, abertamente. Aí olharam pra mim e falaram, macaco, cowboy. Pô, eu tô fardado, tô de paletó, gravata, milho, uma falta de respeito, né? Isso dói, sabe? Isso dói lá dentro da alma. Então você continua fazendo, continua indo. Tem que amar. Porque você ama Cristo, né? E aí eu vou para a teologia da cruz. Todo missionário tem que ter como centro, como eixo da sua vida, a cruz, né? Porque Cristo na cruz estava perdoando. E eu saía da cruz, sabe? Eu ficava muito bravo. E aí Deus começou a falar, você tem que perdoar. Eu não perdoei na cruz, né? Eu não fui xingado na cruz. E aí isso até trazia consolo pra mim também, né? Pô, o senhor passou por isso também, tá? Tu vem pra trazer amor. Polícia corrupto, é complicado. Sabe? Tu chega assim, o polícia, abre aí. Aí vê você com $50, fica bravo. Esse dinheiro que você... eu sou missionário. Se tiver mais dinheiro, você vai ver. Um homem, né? Aí dá vontade de falar, o seu preço é esse. $50, $100, esse é o preço. Mas a gente não fala nada pra não. Mas tem muito isso aí. Era capaz de ser preso até, né? Ou plantar alguma coisa, você tem que ficar em oração. O que eu faço lá é que eu repreendo eles na cara deles, né? Eles não entendem o português. Então? Quando ele fala, abre aí, eu digo, tá repreendido em nome de Jesus Cristo. Ele me olha assim, te amarra o Satanás. E o tempo todo, é complicado. E você fica chateado porque você sabe que tem muita corrupção, né? Uma vez eu fui de Colômbia, entrei na Venezuela, de Cúcuta, é uma região também perigosíssima. E lá os postos policiais eles chamam Alcabala. E de São Cristóvão, a primeira cidade, essa é espanhol aqui, a primeira cidade venezuelana, até Maracaibo, 7 alcabalas. Não teve uma alcabala que eles não me pararam. Nossa. Pra buscar as coisas, né? Esse cara é colombiano, ele tá com droga. Aí quando não acha, aí você vê a decepção e a fúria do diabo. Dá vontade de ver, tá vendo, Satanás? Porque abre a bolsa, vê folheto, vê Bíblia. Aí fica cheirando as coisas. Eu falei, vou ver se ele vai cheirar a Bíblia. Demônio, cheira pra tu cair. Mas não cheiro, né? É porque tem um pastor brasileiro aí que anda cheirando as Bíblias aí, hein? Sério, uma antes pra baixo dos panos, né? Não. Tem um pastor brasileiro que tá cheirando Bíblia. Mas são experiências que você cresce, né? Você cresce como pessoa, como ser humano. Falando em experiência, teve uma coisa que você contou que eu também nunca mais esqueci. Eu não me recordo direito, mas eu não lembro o país que você foi, que você estava, mas é que o voodoo imperava. Isso é Haiti. Que o voodoo imperava e você disse coisas que, sabe, humanamente impossível acontecer e... Eu gostaria até de você contasse assim, essas coisas dos mortos, sei lá, que o pessoal fazia lá, que é pro pessoal entender. Zumbis.
É assim, eu já estive várias vezes no Haiti, né? E graças a Deus que o Haiti mudou muito. Depois do terremoto, tem uma parcela significativa de cristãos lá. E quando eu fui pro Haiti, eu estava trabalhando muito na Venezuela. E na Venezuela tem uma comunidade bem forte de haitianos, porque o Haiti foi o primeiro país a conseguir a sua independência do colonizador. Sim. Quando eles foram independentes, eles destruíram toda a infraestrutura do país, mandaram os franceses embora, uma humilhação, e consagraram o país a Satã. Então, a religião lá oficial era o voduísmo, uma espécie de satanismo. Eu não vou me adentrar nessas questões políticas, mas quando o falecido Chaves era vivo, com essa visão do bolivarianismo, ele se identificava muito com os haitianos, né? Pela maneira como eles conseguiram a sua independência, e abriu as portas da Venezuela para os haitianos. Então, por isso a comunidade haitiana na Venezuela é fortíssima. Então, eu visitei algumas igrejas de haitianos lá para tentar cooptá-los para o meu projeto, né? Mas eles não querem. Saiu, não querem voltar mais pra lá. Aí uma pastora me pegou e me chamou, eu e a Marlene, e esteve passando pra gente como é o voduísmo, né? Pra gente não ser pego de surpresa. E ela esteve me contando que a questão dos zumbis, né? Eles falam zombie em espanhol. E segundo a literatura, é os mortos que ressuscitam, né? Então, como é feita a coisa? Aqui no Brasil, quando você tem bronca de uma pessoa, raiva de uma pessoa, tem gente que não acredita, mas isso é realidade. Vai onde? Vai num macumbeiro, num bruxo, não é? E leva foto da pessoa, o nome da pessoa, essas coisas existem, né? Deposita oferenda na rua. Eu moro num bairro, pela misericórdia de Deus, um bairro de classe média alta, não foi, no começo não era, mas agora é. Você vê algumas praças lá, oferenda, pô, gente que, sabe, é advogado, é engenheiro, e você vê oferenda, não vem dizer pra mim que é empregado, que não é, cara. Tá entendendo? Então essas coisas faz parte da cosmovisão brasileira, né? Você conseguir o que você quiser por meios não bíblicos, não lícitos. No Haiti é a mesma coisa. A pessoa tem raiva de uma pessoa, vai num bruxo desse do voodoo e leva o nome. Não é nem a foto, é o nome. Aí dentro de um espelho o cara faz os encantamentos e a vítima aparece, a imagem dela aparece no espelho. Caraca! E aí ele pega um punhal e fala pra você dar a punhalada. Aí você dá a punhalada na vítima que tá no espelho. Dá a punhalada, onde o punhal bateu, ela sente o golpe e cai. Mas não morre, entra no estado catatônico, ou seja, ela está consciente, mas não pode falar. É o que no candomblé chama-se fazer cabeça. Por exemplo, você na Bahia, você vê muito disso, a pessoa fica num quarto escuro, uma semana, rapa a cabeça, né? E faz as suas doideiras lá, e ali é urina, é fezes, e come lagartixa, até o diabo se apoderar totalmente das faculdades mentais dela. Lá, a pessoa morreu, o médico, até então, não sei como está agora, não assinava a causa da morte. Sim. E a pessoa está consciente, mas não pode falar, né? Aí depois enterra a pessoa, aí fica lá. Depois de 3 dias ele vai, né, levanta a tumba, dá uns 3 tapas no rosto da pessoa, ela passou a ser um zumbi. E dizem que fazem isso porque escassez de mão de obra. Agora, interessante, o que essa pastora colocou pra gente, é que quando a pessoa tá lá e a família desconfia, tava normal, tava caminhando, e a família dá um punhal pro cara, ou dá uma arma, fala, se vinga, e aí enterra o cara. E fica na campana. Tanto a família cristã, como a não cristã. Só que a cristã não dá nada, mas fica também esperando para que seja comprovado ou não, porque tem uma dúvida se é macumbaria ou não. Então eles ficam de campana, enterra e ficam 3 dias ali. Depois de 3 dias, quando o bruxo vem, quando a pessoa não tem Jesus, aí o cara já escutou, porque ele tá consciente. Tudo isso é pro diabo fazer a cabeça dele, dominar completamente. Aí ele tá consciente, aí quando o bruxo levanta a tumba, né, que ele manda a entidade levantar a tumba. Não é ele que vai levantar, não. Ele manda o capeta que acompanha ele, tá? E isso aí, pastores amigos meus que foram bruxos, que trabalhavam para certos políticos aqui, eles dizem que faziam isso. Que a entidade que acompanhava ele, o demônio, levantava a tumba, a lápide, e aí tirava o corpo e fazia a maldade, né? Esses pastores me diziam. Lá ele levanta a tumba no Haiti, voltando por causa do Haiti, levanta a tumba, chama o cara, não se tapa nele. Mas só que nesse processo é até interessante se não fosse tétrico. O cara sai com um revólver, com a faca, com o que ele tiver, e parte pra cima do bruxo. E a família também. A família que tá de campana. Parte pra cima também e vira um... Entendi. Quando não tem Jesus. Agora, quando tem Jesus, e essa pastora, ela resgatou o irmão dela da maneira que eu vou citar aqui, que ela citou pra mim. Quando não tem Jesus, faz essa campana também a família, tá? Fica 3 dias lá. E quando tem a comprovação que é obra maligna, entra-se em guerra espiritual. O demônio não é mais forte que Deus. Entra-se em guerra espiritual, repreende as forças ocultas das trevas e desfaz a obra do diabo. E ela, assim, essa pastora, conseguiu recuperar o seu irmão.
E tem testemunhos, inúmeros testemunhos de ex-bruxos. Fazendo parênteses aqui, eu já tive o privilégio de pregar para um bruxo do voodoo lá no Haiti. E ele não aceitou Jesus, mas confirmou que Deus é maior, Deus é mais poderoso. E tem testemunhos de ex-bruxos, e quando eles estavam justamente nesse processo aí que os irmãos oraram, eles contam nos seus testemunhos, que eles viam homens brancos montados em cavalos de fogo, vindo por cima das tumbas, montados em cavalo para cima deles, e aí eles dizem que entrava um desespero tão grande neles, né? O diabo fica desesperado. Sim. Um desespero tão grande neles que eles saíam desesperados, levando tudo que vinha pela frente e se convertiam. Então o poder de Deus é maior. Tem muitos ex-bruxos do voodoo que se converteram. O poder de Deus é maior. Né? Esses homens que estavam montados em cavalos são anjos de Deus. Né? Mas o Haiti agora está bem mudado. O Haiti agora, muito cristãos. Nós temos um projeto de apadrinhamento de crianças lá, de crianças órfãs. Entendi. Está bem mudado, mas o voodoo é isso aí, é magia. The misty mountains cold, to dungeons deep and caverns old. Agora, encaminhando um pouquinho pro fim, eu tenho uma dúvida, assim, mais a respeito de você e tal, né? Ultimamente, tem se colocado cenas e vídeos pela televisão islã, né, muçulmanos e tal, muitos muçulmanos matando cristãos, decapitando cristãos a sangue frio mesmo, chegando ali, tipo, arrancando a cabeça dos caras, eles não revidam, eles falam, o povo da cruz e tal, e passando a faca no pescoço. Minha dúvida, além dessa, eu queria que você explanasse um pouco isso e me respondesse uma coisa. Você tem medo, assim, às vezes de chegar num país e acontecer isso com você, assim? A gente sabe, porque você pode falar assim, mas Deus é maior, e se eu morrer eu tô na glória. Mas você tem algum receio, assim? Ou você às vezes nem prefere ir muito para esses países por causa disso? Não. Até porque o Islã, desde que eu me converti, é uma das minhas preocupações diante de Deus. Eu sempre tenho oro cotidianamente pelo Islã. E medo, eu aprendi uma coisa no meu tempo de paraquedista, eu fui paraquedista do exército, e lá se colocava o seguinte, primeiro salto, aquela coisa toda, e eles diziam o seguinte, que o guerreiro, o soldado, não tem medo, você tem instinto de conservação. Faz sentido. É diferente, porque o medo te paralisa. Uhum. E o instinto de conservação te leva a você a agir. O medo te paralisa. Eu tô com medo e não vou fazer. Agora não, eu vou me preservar, tá? E vou agir, tá? Então eu tenho sim esse instinto de preservação. Eu tenho alguns cuidados. Por exemplo, eu tenho que falar algumas coisas com relação àquilo que você me colocou aí, porque assim, explicar uma coisa que eu creio que é de fundamental importância para nós cristãos. É de fundamental importância, e eu até estou escrevendo alguma coisa com relação a isso, tá? O pranto de Agar, e já me indicaram, já me falaram para fazer isso a nível como um pseudônimo. E existem países aí, por exemplo, quando você vai trabalhar num país desse, você não diz o nome e nem diz quem está lá. É acesso restringido, que a perseguição é feroz. É feroz. Então não se diz o nome, não se fala o nome em hipótese alguma. E nem diz que é missão. Não, porque a perseguição... Agora eles estão matando, estão destruindo, estão praticamente acabando com o cristianismo lá. E me chamou a atenção uma funcionária de uma determinada organização que mataram o esposo dela, mataram os filhos, botaram fogo na casa dela. Quando ela chegou, quiseram retirar ela da nação e ela disse, não, vou ficar. Pô, então, sabe, é o dom de martírio, né? Uhum. É Deus que prepara. Nem todo mundo tem esse dom. E eu não sei se eu tenho esse dom de martírio. Porque na época da perseguição primitiva, da igreja primitiva, tinha muitos cristãos que eram entregues às feras, nos coliseus em Roma, mas eles eram preparados por Deus, tinham o dom de martírio. E tinham outros que queriam fazer para ganhar nome. E quando chegava no momento, negavam. Porque quando é dom de martírio, vem uma graça sobrenatural, fica o corpo, mas Deus... Tá entendendo? Entendi. Quando é preparado por Deus. Agora, quando eu quero o meu nome, aí é diferente. Então, a questão do medo, eu creio que também já respondi. Eu não sei se eu tenho o dom de martírio. Entendi. Eu não sei se eu tenho o dom de martírio, então eu não posso dizer pra você, não posso ser como Pedro. Eu tenho que ser bem sensato nessa hora, sabe? Não, se eu contigo eu vou até o fim, não vou te negar, não. Eu não sei como, sabe, como vai ser, se Deus tem algo preparado pra mim nesse sentido, não é? Mas morrer com Cristo é
é lucro, não é? O pessoal que tá ouvindo a gente e sente esse chamado missionário de ir pra fora, só que às vezes não tem condição, mas ela sente aquilo, é isso e tal, tem alguma coisa, algum lugar assim que elas têm que procurar. A gente pode até, às vezes, se aparecer alguém, indicar alguma pessoa que mora em São Paulo, em região, mostrar o teu contato pra ver se a pessoa faz um treinamento, algum tipo de coisa assim. Se você indica algum seminário, como é que a gente lidar com esse pessoal que tá ouvindo a gente agora que tem esse anseio dentro? Então, a primeira coisa, eu creio que foi aquilo que nós colocamos aqui, você tem que estar dando fruto na sua igreja local. Você tem que estar dando fruto na sua igreja local, tem que estar evangelizando, tem que estar discipulando. E no caso de jovem, você tem que estar se preparando. Continue com seus estudos, tá? Faça uma boa universidade, uma boa faculdade. Se você pensa aí, tente fazer algo na área de humanos, ou também na área de exatas, ou até mesmo na área da educação física, técnico de futebol, técnico de esporte, tá? É muito importante, porque o missionário do século XXI é o obreiro bem qualificado, tá? Bem preparado, que ele não depende tanto financeiramente da igreja local. Ele vai depender, sim, da igreja no sentido do apoio espiritual e moral. O campo é tão vasto que são tantas coisas, né, que você pode tratar. Então eu diria a você que começasse a dar frutos na igreja local, continuasse estudando, tá? E estando debaixo de uma liderança, de um pastor. E depois que você terminar a sua faculdade, terminar a sua universidade, tiver essa questão, sabe, de pelo menos um idioma resolvido, o inglês ou o espanhol resolvido, tá? Você faça um seminário, tá? Um seminário de 2, 3 anos, né? E depois que você fez o seminário, você procure fazer algo. Um projeto. Esse seminário você pode fazer, já posso dizer para você, de Missões Carões, posso falar para você de Missões Avante, você pode buscar Avante na internet, posso falar para você de Missões Horizontes, tá aqui perto, aqui em Camanducaia, pastor Davi Botelho, e outras agências missionárias, mas as mais idôneas são essas, tá? Tem a MIAF, também Missões para o interior da África. Se você é de uma igreja tipo Assembleia de Deus, tem a Sename, Secretaria Nacional de Missões. Se é algo batista, tem a Junta de Missões Batistas. E se você não pertence a uma dessas denominações, tem essas agências que eu falei para você e outros ministérios que você pode buscar por aí. Comece a participar também de congressos, né? Congresso Brasileiro de Missões, você vai escutar missionários de campo, missionários de carreira. Porque tem aquele pessoal que prega, mas não tem a experiência, né? O interessante é você ouvir quem convive lá, quem tem experiência para... Né? Só completando, você tem quantos anos já, assim, de missões? De missões? Eu tenho, como eu coloquei no começo, tenho 10 anos de pastor local e tenho 15 anos. 25 anos de ministério. Assim, pra galera que tá em casa, então, é no mínimo 10 anos aí de muita prática, muita luta, oração, jejum e conhecimento, né? E uma coisa que eu acho também que é fundamental é você conhecer o país que você vai. Isso é positivo. E outra coisa, dentro desse período, você vai fazer o quê? Você vai fazer viagens de curto prazo. Você já vai estar inserido em missões. 2 meses, 3 meses, ou até 6 meses, uma férias, no país que você pensa aí, tá? Ou outros países você vai recebendo. Foi o que eu fiz, foi o que aquele menino que está na Índia fez e que muita gente faz. Você vai, tá estudando, tá se preparando e nas férias, ou numa oportunidade, você vai e faz o projeto missionário de curto prazo. Entendi. É isso aí, né? Beleza. Ô pastor, eu queria... Isso aqui todo mundo, desde quando começou o podcast, quer ouvir isso. Você poderia falar assim... Companheiros e companheiras. Companheiros e companheiras. Valeu, pessoal. É isso aí. E é isso aí, galera, você acabou de ouvir o podcast aí com o pastor Mauro, né, o missionário Mauro. E agora vai mais um Go Back aqui, faz tempo que a gente não faz um Go Back. Se você gostou desse podcast, quer manter o assunto, quer fazer alguma pergunta, você pode entrar lá no nosso site, que é o www.gocast.com.br, deixar lá o seu comentário, a gente vai responder. E você também pode encontrar a gente no Twitter, que é o @GoCastOficial. Também tem o Instagram, que é o GoCastOficial. Você também pode encontrar a gente
gente lá no Facebook, facebook.com/golcastoficial. Nós também temos o feed para você colocar aí no seu agregador, no seu celular, etc, que é o feed.golcast.com.br. Você também pode nos classificar lá na iTunes, que é só procurar lá Golcast que a gente vai aparecer lá. Caso você queira nos mandar um e-mail, você pode nos contatar em contato@golcast.com.br. E os links comentados nesse podcast estarão na descrição lá no nosso site. Valeu, falou!